Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Amém? Aproveitando que você está de pé, em reverência à palavra do Senhor, abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que escreveu Marcos, no capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Versículo de número 27. Marcos 8, 27. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha versão, você acompanhe na sua ou aqui no telão. Diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Amém? Só até aí, que Deus nos dê uma boa palavra. Pode sentar, se assentar. Escuta, igreja. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, a fim de que eu compartilhe algo que no primeiro momento possa parecer um tanto óbvio, ou às vezes por ser tão óbvio ou tão comum, a gente nunca para se perguntar, ou até para refletir, se temos uma resposta certa sobre isso. Mas se um dia Jesus, que andava com os discípulos, perguntou para os próprios discípulos, ou seja, os próprios discípulos que andavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, ouviram Jesus perguntar isso para eles, eu acho digno de que possamos às vezes nos perguntar, fazer essa pergunta, a fim de que a gente possa refletir se de fato temos uma resposta para ela. A pergunta é: quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta que eu quero que você reflita hoje, porque eu sei que você adora Jesus, eu sei que você acredita em Jesus, eu sei que se eu te perguntar se Jesus é bom, você vai dizer que Ele é bom, eu sei que se eu te perguntar se você adora Jesus, você vai responder que você adora Jesus, mas a pergunta que eu te faço é: quem é Jesus para você de verdade? Perceba que no texto que nós lemos, o próprio Jesus perguntou para os discípulos, e os discípulos viram Jesus com seus próprios olhos, andaram com Jesus, e Jesus perguntou: para vocês, quem eu sou? E eu transmito essa mesma pergunta para nós essa noite, a fim de que através dessa palavra a gente possa refletir: quem é Jesus para você? Eu sei que, mais uma vez diga, eu sei que você acredita nele, eu sei que você crê, eu sei que você já ouviu muita gente falar dele, talvez até você mesmo já falou de Jesus para muitas pessoas, mas o que eu quero que você reflita nessa noite é se você tem uma resposta exata para isso, se você consegue de fato responder. Se alguém na tua escola, na tua faculdade, no teu emprego, na tua família, na tua rua te perguntar: quem é Jesus? Qual a resposta que você dá para ele? Essa foi uma pergunta que Jesus fez para os seus próprios discípulos. Para a gente entender o contexto, por que Jesus perguntou, a fim de que a gente consiga, baseado no texto, encontrar a resposta, a gente precisa analisar todo sendo redundante, o contexto do texto. O texto que nós lemos, ele está inserido, contido no Evangelho de Marcos. Marcos é o evangelho dos evangelhos, ele é o mais antigo. Apesar de Mateus ser o primeiro do Novo Testamento, ele não foi o primeiro a ser escrito. O primeiro, a história, a teologia, atribui que seja Marcos. Marcos dos evangelhos semelhantes, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, ele é o mais copiado, pastor Alexandre. Você vê muito de Marcos em Lucas, você vê muito de Marcos em Mateus, mais do que Mateus e Marcos, mais do que Lucas e Marcos. E muitos atribuem que esse evangelho de Marcos
tem muita credibilidade, tem muita convicção, porque muitos atribuem que ele foi escrito, embora por Marcos, mas ditado pelo próprio apóstolo Pedro. Por isso que talvez ele tenha tanta credibilidade. Marcos também é conhecido como o evangelho da ação. É um evangelho pequeno comparado com os outros, e ele tem uma característica muito particular de mostrar a ação e o poder de Jesus nos seus feitos. Então perceba que Mateus, ele vai, por ter um objetivo de falar com o público judeu, Mateus vai se preocupar um pouco com a descendência de Jesus, com o nascimento de Jesus, com o crescimento de Jesus, com o próprio Cristo se apresentando, como rei dos judeus. Lucas é aquele mais detalhista, pesquisador, historiador. Marcos não tem muito essa temática. Marcos, quando escreve o evangelho, ele tem um compromisso de um evangelho de ação. Ele quer logo mostrar o que Jesus fez, o que Jesus faz. Cada um dos evangelhos, ele tem essa forma específica de apresentar Jesus. Por exemplo, no evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como Messias. Ele tem esse compromisso porque o seu público é um público judeu. Marcos, muitos entendem que ele tem um compromisso de apresentar Jesus como servo. Mas não apenas isso, a gente vê muito claramente no evangelho de Marcos, uma preocupação do escritor em, através da inspiração de Deus, apresentar uma proposta e mostrar quem de fato Jesus é. Se você ler o livro de Marcos, você vai ver que há uma sutil, mas muito precisa particularidade e preocupação em apresentar quem Jesus de fato é. E aí eu te passo a apresentar como essa linguagem é desenvolvida. A linguagem que Marcos usa, voltada para os romanos, é o público que Marcos quer alcançar. Você vê que Marcos ele tem um vocabulário um tanto que casa muito com os romanos. Ele vai falar muito de uma forma de poder, de uma forma até bélica, vamos dizer assim. Então Marcos vai ter uma preocupação em apresentar o poder de Jesus. Isso é fato. Porque em Roma você sempre teve essa presença bélica de guerra, mas em Roma também tinha outra característica, que era a característica de ter muitos deuses, Então Roma tinha muitos deuses e geralmente para cada área você tinha um deus que atuava naquela área lá, Você tinha o deus do amor, você tinha o deus da guerra, você tinha um deus, cada área tinha um deus específico lá para os romanos. Quando Marcos vai levar o evangelho de Jesus para eles, a preocupação de Marcos é apresentar Jesus, em apresentar quem era Jesus e passava a mostrar o poder de Jesus. Por isso que o evangelho de Marcos é um evangelho rápido, curto, mas de muita ação. Você vê que Marcos rapidamente, ele passa desde o primeiro capítulo a apresentar milagres que Jesus realiza. E você vê que lá não tem muita história, você vê que Marcos pula muito rapidamente na literatura de Marcos, de um milagre para outro. Ele mostra Jesus realizando um milagre aqui, a história já é interrompida e já começa outro milagre. Por quê? Porque Marcos tem a preocupação em levar o evangelho que mostra o poder de Jesus. Essa é uma preocupação de Marcos. Fala assim, olha, eu quero lhe apresentar. Por quê? Porque o público que Marcos está escrevendo é um público que domina, que gosta muito dessa questão de poderio, de poder, de guerra, de mostrar poder. E era um público que tinha muitos deuses. Aí Marcos vai se apresentar e vai falar, olha, eu vim mostrar para vocês Jesus, mas não é que Jesus tem poder. Marcos vai apresentar Jesus e fala assim, olha, não é que Jesus tem poder, é mais do que isso. Jesus é o princípio de todo o poder. Jesus é o princípio de todo o poder. Então, como ele está querendo dizer, olha, vocês acreditam que Deus tem um Deus que atua nessa área, outro Deus com D minúsculo atua nessa área, porque ele tem poder para isso, ou tem poder para aquilo, faz isso ou faz aquilo. Marcos vem com a proposta e fala, olha, quem eu estou apresentando para vocês, não é alguém que atua nessa área, não atua nessa. Não. O que eu estou apresentando para vocês não é um Deus que tem simplesmente poder. Ele é o princípio de todo o
poder. Não tem quem tenha poder na terra que antes não tenha vindo daquele que é o princípio de todo poder. Tem autoridade na terra, com poder e autoridade, mas antes disso, foi preciso Deus liberar a autoridade para ele, porque nele é o princípio de todo o poder. É por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer: e por isso Deus criou, e criou Deus o céu e a terra, porque em Deus, e somente em Deus, está todo o poder de criação. Jesus é o princípio de todo o poder. Então, quando Marcos leva o evangelho de Jesus, ele não tem a preocupação de mostrar alguém que tem um poder. Assim, olha, ele é o princípio de todo o poder. E passado nisso, você vê que Marcos vai relatar muitos milagres, onde Marcos tem a preocupação em mostrar o poder de Jesus. Por exemplo, Marcos vai narrar quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes. Uma multidão com fome, não tem nada para comer, a única coisa que chega nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ora, multiplica, e naquele dia só homem, fora mulher e criança, mais de 5.000 pessoas se alimentaram, com 5 pães e 2 peixes. Sabe o que é isso? Provisão. Deus mostrando, Jesus mostrando que tem poder de provisão. Só que Jesus não é só provisão. Depois que ele multiplica, ele entra no barco. Ele entra num barco com os discípulos, de repente vem uma grande tempestade. Jesus é acionado pelos discípulos, todos temerosos, desesperados. Jesus estende a mão e fala: vento, acalma, tempestade, acalma. E a tempestade, naquele exato momento, se cessa. É Jesus mostrando que tem poder sobre os efeitos da natureza. Mas também Jesus não é só que ele tem poder sobre a natureza, porque depois dessa viagem, ele para num lugar e tem um cara lá que está endemoniado, um cara que está lá engadado, e Jesus opera libertação na vida daquele homem, para Jesus mostrando assim: olha, eu não sou só poder de provisão, eu não tenho poder só sobre os efeitos da natureza, eu não tenho poder só sobre efeitos espirituais, eu tenho todo o poder. É por isso que João, quando escreve o seu evangelho, João vai dizer assim: olha, dos milagres que Jesus fez, se eu contasse todos, não caberia nos livros desse mundo tudo que Jesus fez. Mas não é que talvez João tivesse noção de todos os livros que teriam no mundo. Era João querendo dizer assim: olha, os milagres que Jesus fez é completo. Você quer milagre na área de provisão? Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Você quer milagre na área de cura? Jesus curou cego, curou coxo. Você quer milagre na área da morte? Jesus venceu a morte, ressuscitou pessoas. Você quer milagre na área espiritual? Jesus libertou pessoas possessas. Era João querendo dizer assim: olha, o tanto de milagre que Jesus fez, mas não foi só um milagre não, foi em todas as áreas, porque Jesus não tem só poder de curar. O mesmo Jesus que cura, ele tem poder de provisão, tem poder de libertação, tem poder de salvação, tem poder de transformação. Ele tem todo o poder. É por isso que nessa noite talvez entrou alguém aqui com um problema financeiro, o outro talvez está com um problema de enfermidade, o outro talvez está com um problema na justiça. Eu não vim apresentar para vocês um Jesus que resolve só uma área, não. O mesmo Jesus que resolve o problema da cura, resolve o problema financeiro, resolve o problema do casamento, porque ele é o princípio de todo o poder. Marcos está apresentando um Jesus que tem todo o poder. Marcos vai pontuando que Cristo não tem só um poder, todo o poder está nele. Só que a intenção de Marcos é mostrar um Jesus que, a intenção de Marcos não é mostrar, a intenção de Marcos é mostrar que Jesus é muito mais do que só poder. Porque aqueles que estão ouvindo ou estão lendo o seu evangelho poderiam acreditar: nós queremos o poder. Só que Marcos não quer apresentar um Jesus que só opera. Só que se a intenção de Marcos é mostrar um Jesus que só opera, que só tem poder, só faz alguma coisa, Marcos estaria apresentando alguém que seria apenas um servo. Perceba que se a preocupação de Marcos é só mostrar um Jesus que pode fazer alguma coisa, ele estaria apresentando para a gente um gênio da lâmpada mágica. Você pede uma coisa, ele faz. Você pede outra coisa, ele faz.
Perceba que se a intenção nossa no nosso relacionamento com Jesus é só com o poder que Ele tem para fazer, na realidade nós não queremos um Senhor, nós queremos um servo, que vai fazer tudo que a gente pede. Então Marcos não tem a preocupação de apresentar só o poder de Jesus. Ele usa a estratégia do poder para quem está ouvindo ele escutá-lo. Mas ele quer mostrar na realidade que Jesus vai muito além do poder que ele tem. Para ficar claro para a gente, Jesus é muito mais do que aquilo que ele pode fazer. Jesus é mais que um emprego, Jesus é mais que um concurso, Jesus é mais que um carro, Jesus é mais que uma casa, Jesus é mais que um projeto, Jesus é mais que um sonho, Jesus é muito mais para mim e para você. Jesus não é nosso servo, que a gente pede e Ele faz, que a gente pede e Ele chega com a bandeja, não. Jesus é muito além de poder, Ele tem amor, além de amor, Ele tem cuidado, além de cuidado, Ele tem graça, além de graça, Ele quer se relacionar com você. O evangelho que Marcos vai começar a colocar na igreja é um evangelho que fala assim: olha, Ele tem poder, mas poder é só uma parte de tudo que Ele é. Poder é só um acessório que Ele tem. Ele é muito mais do que isso. E nessa noite eu quero ministrar na sua vida: Jesus é muito mais do que isso, cara. Jesus é muito mais do que Ele pode fazer na tua vida. Eu sei que às vezes eu quero muito um carro, às vezes eu quero muito um bem material, eu quero muito um milagre, mas a palavra de Jesus para mim e para você é: eu sou muito mais do que isso na sua vida. Eu sou alguém que te ama, que quer se relacionar com você. Aí, Marcos, ele se preocupa em não apresentar alguém que só faz, mas alguém que é. No capítulo 8, Marcos vai ser mais específico em apresentar Jesus. No capítulo que nós lemos, ele começa mostrando que Jesus faz a segunda multiplicação. Jesus faz 2 multiplicações de pães. E no Marcos capítulo 8 ele vai narrar a segunda. Jesus multiplica os pães, e naquele dia sobram 7 cestos. Na primeira multiplicação de Jesus, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, sobram 12 cestos cheios. Na primeira. Na segunda multiplicação, Jesus multiplica os pães, a multidão se alimenta, e sobram 7 cestos. Quantos cestos? 7 cestos cheios. Jesus faz essa multiplicação, e depois que ele faz, Jesus vai partir para uma viagem com os discípulos. Quando Jesus entra no barco, uns fariseus se aproximam de Jesus, e eles falam assim: nós queremos um sinal de que tu és realmente o Filho de Deus. Jesus nunca deu muita bola para fariseu, então sempre que ele conversa com fariseu, ele dá logo uma cortada, porque ele não dá bola para fariseu. Jesus gosta de relacionamento de verdade. Então Jesus não dá bola para fariseu, mas os fariseus se apresentam e falam: nós queremos um sinal de que tu és o Filho de Deus mesmo. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, nós queremos um sinal. Porque é o seguinte, Jesus, a gente sabe que o Senhor anda por aí multiplicando o pão, transformando água em vinho, mas vou dizer uma coisa para você, Jesus: isso não faz do Senhor um Deus, porque a gente sabe de profeta que orou e não choveu durante 3 anos e meio. O Senhor pode ser só um profeta. A gente está vendo aí que o Senhor está curando pessoas, mas o Senhor também só curar pessoas não faz do Senhor um Deus, porque eu conheço profeta que também ora e cura. Me diga uma coisa, Jesus: só o que o Senhor está apresentando para a gente de milagre não faz do Senhor Deus para mim. Eu quero um sinal de que o Senhor realmente é o Filho de Deus. Porque eles vão dizer: olha, muitos sinais que o Senhor faz, profeta também faz. O Senhor pode ser só um profeta? E a resposta de Jesus para os fariseus é: olha, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Nem para vocês, nem para essa geração. Sabe por quê? Porque quer me servir, me sirva pelo que de fato eu sou,
não por aquilo que eu posso fazer ou pelo meu poder. Se vocês não acreditam em mim, não precisa me seguir, fica por aí, porque se você acredita em mim só por aquilo que eu posso fazer, pode ficar aí. Você quer me seguir? Me siga por aquilo que eu sou, me siga por aquilo que eu fiz, me siga por aquilo que eu represento para vocês. Talvez essa seja a palavra de Jesus para a IDEPS nessa noite. Quer servir Jesus de verdade? Sirva por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa fazer. Não entendi, James, eu vou ser muito claro para você. Quer servir Jesus de verdade? Sirva na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro. Quer servir a Jesus de verdade? Sirva por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem poder para fazer. Às vezes a gente fica desafiando Deus. Deus, se o Senhor é Deus na minha vida mesmo, o Senhor vai fazer isso. Como se Deus fosse deixar de ser Deus por não fazer alguma coisa para mim. Você quer servir Jesus de verdade? Sirva por aquilo que Ele é. Sirva por aquilo que Ele é. É por isso que quando o crente que serve Jesus de verdade vem para um culto como esse, a preocupação que tem no coração, a necessidade que tem em casa, não tira dele o privilégio de adorar. Aí ele entra no culto, debaixo de preocupação, debaixo de estresse, debaixo de necessidade, mas quando começa o louvor, ele é o primeiro a levantar a mão e dizer: bendito seja o Deus, Senhor dos céus e da terra. Eu vim pregar para uma igreja que a preocupação não rouba a adoração, que a necessidade não rouba a adoração, porque eu não adoro a Jesus pelo poder que Ele tem, eu adoro a Jesus por aquilo que Ele é, e Ele é tudo para mim. Esse é o Jesus que nós servimos. É por isso que a ciência nunca vai explicar o crente, porque entra com um casamento em problema, entra com um filho fora da igreja, mas quando entra na igreja, o sorriso se abre e o louvor chega no céu. Aleluia! Tem alguém comigo nessa aqui que ainda adora a Jesus pelo que Ele é? Jesus fala: fariseus, não vai ter sinal para vocês. Quem sabe essa seja a resposta para mim e para você nessa noite. Não são pelos sinais. A gente não vai atrás dos sinais, é os sinais que vão atrás daqueles que creem. Eu não tenho que ver o sinal para crer. Eu creio e por isso vejo sinais. Eu não vou precisar de um sinal para crer, porque eu creio, os sinais vêm atrás de mim. Aleluia! Alguém consegue entender isso? É quando eu entro num culto como esse, tenho uma coragem e autoridade de levantar a minha mão e dizer: eu adoro a Jesus, eu adoro a Jesus. Alguém olha para você e fala: mas olha como está a tua vida. Aí você fala assim: mas eu sei quem meu Jesus é. Aí enquanto você está adorando, enquanto aquele que adora, Jesus visita a tua casa, Jesus visita a tua família, Jesus visita o teu emprego, Jesus visita a tua saúde, porque você crê. Eu sou profeta de Deus, você verá sinais. Jesus entra no barco, e a primeira palavra depois dele dar uma cortada nos fariseus, ele diz: discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os discípulos logo falam assim: cara, ele está falando do pão, porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, tinham sobrado 7 cestos, só que os discípulos entram no barco e deixam os cestos lá, não levaram nenhum pão para o barco. Quando Jesus pergunta, quando Jesus fala assim: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus, os discípulos assim, ele está falando do pão. A gente vacilou de não ter trago pão, e agora, o que a gente vai comer? Jesus está dando um sermão na gente aí, está dando uma bronca, porque ele está reclamando que a gente não trouxe o pão. Aí Jesus vê aquele movimento dos discípulos, porque ele não tinha levado os pães. E Jesus vai dizer: olha, pessoal, vocês estão andando comigo, vocês veem os sinais, e vocês ainda não acreditam em mim. Deus fala: olha,
Outro dia eu multipliquei os pães, sobraram 12 cestos. Multipliquei agora em outros, sobraram 7 cestos. E vocês estão preocupados com pão, como se a minha preocupação fosse essa. Vocês não acreditam em mim, já tem tanto tempo andando comigo e não me conhecem ainda. Meia hora conversando com fariseu e já tem dúvida de quem eu sou? Essa é a chamada que às vezes Jesus faz para mim e para você. Porque a gente vem para um culto como esse, recebe uma palavra, adora ao Senhor, mas quando sai ali na rua, meia hora conversando com um descrente, com um incrédulo, a gente já perde a fé no sonho, a gente já perde a fé no plano. A gente sai no domingo cheio de ânimo. Eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu vou estudar, vou passar, vou conseguir aquele emprego. Sai do domingo cheio de fé. Mas quando chega na segunda-feira, meia hora de conversa com um descrente que não sabe nada de Jesus, já é um balde de água fria na sua vida. Você já sai desistindo de tudo e de todos. Jesus estava falando assim, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Sabe por quê? Sabe o que acontecia naquela época? Uma das formas de fermentar, as mulheres pegavam uma massa podre, e ela pegava aquela massa podre, muito podre assim, e botava na massa nova, e quando ela botava aquela massa podre na massa nova, fermentava toda aquela massa, e aquela massa que era nova, ia ficar podre também, mas ia ficar fermentada. Aí Jesus fala assim, olha, acautelai-vos dessa massa podre, desse fermento. Vocês conversaram com os fariseus e agora vocês estão aí, cara. Tem mais do fariseu na sua vida do que eu que estou andando contigo. Era como Jesus estivesse dizendo assim, olha discípulos, vocês andam comigo, vocês ouvem as minhas palavras, mas meia hora conversando com o fariseu, vocês já estão duvidando daquilo que eu posso fazer. Aí Jesus fala, olha, tenham cuidado com esse fermento. E a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é: cuidado com esse fermento podre que você está permitindo entrar na sua vida. Cuidado com essas palavras negativas. Cuidado com essas palavras de desesperança. Cuidado com essas palavras de falta de fé, essas palavras pessimistas. Cuidado com esse fermento, porque se ele entrar na tua vida, cara, você pode esquecer completamente quem Jesus é e se perder. Mas nessa noite tem uma padaria de Jesus aqui para mim e para você, para tirar a minha e a sua, o seu fermento de fariseu e falar assim, olha, continuem acreditando nas minhas palavras. Aí Jesus vai andar com os discípulos. Ele reúne os discípulos e eles perguntam assim, olha, me diga uma coisa, quem estão dizendo por aí que eu sou? É como se Jesus chegasse para nós hoje e falasse assim, oi Debs, para o Pessu aí, o que o Pessu está dizendo de mim? Quem eu sou para o Pessu? Alguém levantar e falar assim, olha Jesus, andei por aí, e no Pessu está dizendo que o Senhor é um profeta. Aí outro ia levantar, pastor, já fala assim, negativo. Tem outras pessoas aqui no Pessu que diz que o Senhor é um Deus, que o Senhor é alguém que faz cura. Alguém vai falar negativo. No Instagram eu vi que o Senhor é Elias. Alguém vai falar, não. No Twitter, o do momento lá é que o Senhor é só um profeta. Aí Jesus fala assim, olha, tudo bem sobre o que o Pessu pensa de mim, porque eles não me servem, eles não estão comigo todos os dias. Mas eu mudo a pergunta então. Eu considero o que o Pessu acha de mim, mas eu pergunto para vocês, Idebs, e para vocês, quem eu sou? Essa é a pergunta de discípulos, beleza, mas e para vocês? É como se eu estivesse perguntando para mim e para você, Idebs, beleza que o Pessu acha que eu não sou Deus, beleza que o Pessu não acredita em mim, beleza que o Pessu acha que eu não vou voltar, mas Idebs, e vocês? Para vocês, quem eu sou? Para vocês que vêm todo domingo aqui, para vocês que vêm na quinta, na sexta, para vocês que oram todos os dias pela manhã, para vocês que têm 5 anos dentro dessa igreja, para vocês que desde que nasceram professam uma fé, para você, Idebs, quem eu sou? Nessa hora os discípulos param
E os discípulos começam, há um silêncio naquela reunião. Eu imagino que ficou assim, um cutucando o outro. Fala você, fala você, fala você. Fala você. E ninguém responde. Um silêncio. De repente, um tem coragem de falar. Tem um cara chamado Pedro nessa reunião. Aí fala assim, Pedro fala assim: Jesus, eu sei quem tu és. Aí, Pedro, quem eu sou então, Pedro? Aí Pedro fala assim: Jesus, o Senhor abre porta, mas é maior do que chave. Jesus, o Senhor tem poder de dar riqueza, mas é maior do que a casa da moeda. Jesus, o Senhor pode curar, mas é maior do que todos os médicos e hospitais. Quem eu sou então, Pedro? Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que abre e ninguém fecha. Tu és aquele que cura e a doença não volta. Tu és aquele que venceu a morte. Tu és o Cristo. Aí Jesus olha assim: Pedro, parabéns pela resposta correta. Mas vou dizer uma coisa: não pega a honra para você, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Pai que te revelou, Pedro. Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: não foi nem carne nem sangue, Pedro, porque os que andam com ele sabem do... Aí Jesus vai fazer um racha ali. Jesus vai rachar, porque agora tem dois grupos. Tem os que conhecem o poder de Jesus, e tem o grupo que sabe quem Jesus é além do poder. Tem aqueles que sabem que Jesus cura, mas tem o grupo que sabe que Jesus pode até curar, mas é muito mais do que uma cura. Aí Jesus vai falar assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os que andam com ele sabem, porque só sabe quem Jesus é quem é íntimo do Pai. Ele fala: Pedro, você não sabe isso de você, foi o Pai que revelou. Então quem é íntimo do Pai sabe quem Jesus é. E quem é íntimo do Pai não serve Jesus pelo que ele faz, mas pelo que ele é. É por isso, igreja, que o cerne de tudo é conhecer Jesus pelo que ele é. Porque se eu celebro, se eu adoro, se eu glorifico só pelo que ele faz, se Deus parar de fazer alguma coisa na minha vida, o meu relacionamento com ele é quebrado. Porque eu adoro pelo que ele faz, não pelo que ele é. Mas quando eu adoro pelo que ele é, quando eu conheço Jesus de verdade, quando o Pai me revela quem é Cristo, eu posso estar no momento mais complicado, parece que o céu está fechado, nada acontece. Eu continuo acreditando em Jesus. É por isso que eu glorifico, é por isso que eu exalto, sabe? É por isso que eu não entendo algumas pessoas que reclamam quando alguém dá glória a Deus, quando alguém dá aleluia. Eu não sei se vocês já congregaram em igreja assim. Ainda bem que na IDEPS não é assim. Mas igreja que reclama, aquele irmão dá glória a Deus alto demais. Para que isso? Jesus não é surdo, não precisa disso. Só que quando eu vejo uma pessoa glorificando, cada um tem sua forma de se relacionar com o Pai, pastor Angel. Eu não vou criticar o irmão que dá glória a Deus alto, que pula, que dança, que salta, porque eu não sei como essa pessoa entrou aqui. Às vezes é uma pessoa que é presa em casa, não consegue nem falar em casa, não consegue ter opinião em casa. Quando ele chega na igreja é o único lugar que ele se sente livre. É por isso que ele dá um salto logo no início do culto e dá um gritão dizendo glória a Deus, porque ele sabe quem ele é e ele sabe como ele chegou aqui. Sabe, eu vi um pastor falando um negócio que eu achei interessante. Falou assim, cara, para mim, Davi era pastor da Assembleia de Deus. Qual a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, Ministério Caverna de Adulão. Por quê? Porque na Caverna de Adulão de Davi não tinha Nutella não.
era endividado, depressivo, preocupado, ansioso, mas quando entrava na caverna de Deus, Jeová, saía transformado, saía consolado, saía confortado, saía renovado. Eu vim dizer para crente nessa noite: aqui há liberdade pelo Espírito de Deus. Aqui você pode adorar, aqui você pode glorificar, aqui você pode exaltar, porque aqui é o lugar que o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele se revela. Eu entendo quem não consegue dar glória a Deus alto. Eu entendo quem até não gosta. O que eu entendo, o que eu não consigo entender, é quem consegue passar um culto todo sem celebrar a Deus. O que eu não consigo entender é como alguém consegue entrar num culto, passar 2 horas aqui, terminar o culto e não reagir a nada. Porque você grita quando ganha um iPhone, você grita quando seu time faz gol, você grita quando seu time ganha. Mas segura essa palavra: você sabe o que é iPhone, mas você não sabe o que é salvação. Você sabe o que é seu time ganhar, mas você não sabe o que é salvação. Você sabe o que é um gol na Copa do Mundo, mas você não sabe o que é salvação. Porque se você soubesse o que era salvação, todo culto você estava aqui dizendo glória, glória, glória. Tem alguém nessa igreja que adora a Deus pela salvação que você ganhou? Ei, Jesus pode fazer, Jesus pode dar, Jesus pode realizar, Jesus pode abrir a porta, Jesus pode fazer um milagre. E aqui é o lugar que você busca mesmo, aqui é o lugar que você pede. Só que a minha adoração não pode ser condicionada ao que Ele vai fazer e desprezar o que Ele já fez. Porque muitas vezes, a despeito, não estou criticando o problema de ninguém, porque eu não sei o que você passa, você não sabe o que eu passo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a gente não pode adorar condicionado ao que Ele vai fazer e desprezar o que Ele já fez. Porque eu estou pregando para uma igreja que, sem medo de errar, pelo menos 90% dessa igreja já se encontrou em uma situação na vida que você falou assim: aqui acabou, não vai ter jeito, daqui eu não consigo sair, essa situação não vai mudar. E teve jeito, teve saída, teve mudança. E Jesus está falando: você só vai adorar se eu fizer mais uma coisa. Eu já fiz tantas, e você não consegue me adorar pelo que eu já fiz. Sabe qual é a palavra de Jesus para mim e para você? Não despreze as grandes vitórias e os grandes milagres que Jesus já fez. Se alguém entende essa palavra, levanta a sua mão lá em cima. Eu vim lhe dizer para uma igreja: adore a Ele, porque Ele já fez muito por você. Para finalizar, o povo de Deus sofreu muito na história da Bíblia. Tem pelo menos 2 momentos que o povo foi muito oprimido: no Egito e na Babilônia. Então certo, quando eles foram oprimidos nas duas, mas o regime de opressão era diferente. No Egito era uma opressão à força. O Egito oprime de verdade, faz e acabou. Na Babilônia não é tão opressão assim, pastor Angelo. Na Babilônia você tem opção. No Egito ele fala assim, ó, não faz e não faz. Na Babilônia, como é que ele faz? Ó, fala o seguinte, ó, vocês podem adorar o Deus de vocês, só que tem uma coisa: eu vou levantar uma estátua e vocês têm que se curvar a ela. Eu não me importo se vocês vão continuar adorando o Deus de vocês, podem continuar, só que a minha estátua vocês têm que adorar. E o povo de Deus estava na Babilônia, e a Babilônia falou: olha, vai ter uma estátua aí, e vocês têm que se curvar a minha estátua. Mas um dia, na Babilônia, na hora que todo mundo tinha que se curvar a estátua, 3 homens de Deus decidem não se curvar. Mas por que vocês não vão se curvar? Porque eu sei quem Ele é.
Vocês estão doidos, rapaz? Se você não se curvar, a pena para quem não se curvar a estátua é ser jogado na fornalha de fogo. Se curva. Eu não vou me curvar. Por quê, cara? Você está doido? Eu sei quem Ele é. E sabendo quem Ele é, eu sei. Ele tem poder de me livrar da fornalha. Mas se Ele não me livrar, eu continuo sabendo quem Ele é. Se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, eu continuo sabendo quem Ele é. Porque isso é fé. Sabe o que é fé? Fé é você permanecer fiel àquilo que você crê. Eu creio em Jesus. E eu creio que Ele pode me livrar da fornalha. Então não adianta ninguém vir falar para eu me curvar. Porque eu sei quem Ele é. E eu permaneço fiel àquilo que eu creio. Vai jogar os 3 homens na fornalha. Mas o cara fica indignado porque se achou afrontado. Ele fala assim, não só joga na fornalha, mas acende a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que o cara que vai jogar eles na fornalha morre queimado. Mas eles jogam na fornalha. Daqui a pouco o rei fala assim, eu estou ficando doido. Porque nós jogamos na fornalha 3 homens amarrados. E eu estou vendo 4 desamarrados andando na fornalha. Sabe o que eu acho lindo desse milagre? É que a fornalha, o fogo da fornalha não queima a pessoa, não queima a roupa da pessoa, mas queima a corda que está amarrando. Sabe quem pode fazer isso? Só Ele. Só o Jesus que eu e você servimos. Que mesmo na fornalha, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Eu vim pregar para uma igreja que às vezes está passando por uma situação e está falando assim, meu Deus, como eu saio daqui? Mas eu vim apresentar alguém que tem o poder de andar com você na fornalha e te dar livramento. Ter fé é você permanecer fiel àquilo que você crê, e eu creio em Jesus. Por isso permaneço fiel a Ele. Creio nas palavras dEle. Pode acontecer o que for, não muda, eu acredito nele. Sabe por quê? Nesse período eleitoral a gente ouviu falar muito da Nicarágua e a perseguição religiosa. Aí um dia eu estava pensando, cara, se aquele cara está fechando igreja evangélica mesmo, estava pensando assim, ó, alguém tem que avisar esse cara, pastor Anderson, que essa história já se repetiu um bocado de vez. Egito tentou, não conseguiu. Babilônia tentou, não conseguiu. Tentaram parar a igreja primitiva, não conseguiu. Tentaram parar a Índia, não estão conseguindo. Tentaram parar a China, não conseguiu. Avisa esse homem que a igreja não está debaixo de palavra de homem, mas foi o próprio Jesus que disse, eu estabeleci essa igreja e ela não será vencida. Aragai, alguém dá. Eu estabeleci, Jesus falou, eu estabeleci essa igreja em mim, e as portas do inferno não prevalecerão. Alguém avisa lá que ninguém vence essa igreja, porque estamos debaixo da palavra de Cristo. Porque fé é permanecer fiel àquilo que creio. Veio a pandemia, permaneço fiel. Não pode entrar aqui, mas na minha casa eu sou igreja. E Deus guarde o Brasil de toda perseguição. Mas se vier, permaneceremos fiel a quem nós cremos, sabendo que a igreja de Jesus vencerá. Fique de pé e aqui eu termino. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé em Jesus. Jesus livrou da fornalha. Queimou roupa, queimou gente que jogou. Não queimou roupa, não queimou calçado. Mas a corda que amarrava, Jesus tirou essa.
Quem tem fé para receber uma palavra profética, eu liberar sobre sua vida. Continue fiel, não negocie sua fé. E eu quero profetizar que as amarras diárias da sua vida serão desatadas por aquele que livrou aqueles homens da fornalha. Continue acreditando em Jesus. Permaneça fiel. E eu termino essa ministração da mesma forma que eu iniciei. Quem é Jesus para você? Jesus não é só poder. Jesus não é só alguém que cura. Jesus não é só alguém que abre porta. Jesus é Senhor. Jesus é Consolador, Príncipe da paz, Conselheiro, maravilhoso, Deus forte. Esse é Jesus. E antes de devolver para o pastor, eu preguei 40, 50 minutos, não sei, 1 hora, não sei quanto tempo. Mas tudo isso com o mesmo objetivo com que Marcos escreveu esse evangelho. Apresentar para essa igreja nessa noite um Jesus que vai além do poder. Porque tem culto que a gente prega aqui, a gente não dá carro, a gente não dá casa. Mas só daí quando a gente fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um coração é tocado e não resiste. Ele não vem pela casa, ele não vem pelo ouro, ele não vem pela prata. Ele vem por uma esperança de transformação, uma esperança de vida. E eu quero dizer para você, eu vim apresentar Jesus que vai além do poder. E eu quero falar com você que, quem sabe, não conhecia esse Jesus, não acreditava em Jesus, ou quem sabe conheceu, mas andou por longe dele. Mas nessa noite essa palavra tocou teu coração, e a tua decisão nessa noite fala assim: olha, eu preciso de fato conhecer Jesus de verdade, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso estar em Jesus, porque eu creio que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nessa noite não endureça o teu coração. E se há alguém aqui nessa noite que quer fazer esse compromisso, fala assim: eu preciso de Jesus, eu queria que você levantasse sua mão. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu passei 45 minutos pregando uma palavra para dizer que Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é o que você precisa. E se há alguém aqui hoje nessa situação que quer falar assim: cara, eu preciso de Jesus, eu queria que você levantasse sua mão. Eu quero orar pela sua vida hoje. Tem alguém? Por favor, você pode vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Você pode vir? Está vindo alguém ali na frente? Tem mais alguém que quer fazer como ele? Fala assim: tem mais alguém que quer fazer como ele? Fala assim: eu preciso de Jesus hoje. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver, levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Tem mais alguém que fala assim: cara, eu não posso terminar esse culto hoje sem dizer eu preciso de Jesus. Jesus passou 45 minutos falando com você nessa noite para dizer: eu sou a solução da tua vida. Tem mais alguém que pode levantar sua mão lá em cima e dizer: cara, eu preciso de Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero esse Jesus para mim. Tem alguém? Tem mais alguém? Eu quero orar pela sua vida e ministrar um tempo novo sobre ela. Tem mais alguém? Se não tem, que Cristo te abençoe. Eu quero orar pelo nosso irmão aqui nessa noite. O pastor Rangel já vai abraçá-lo.